pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo de Bari. Estamos aqui com a Mariana. Hello, pessoal, já tava com saudade, já tava reclamando aqui pro meu gerente, pra produção, porque eu queria estar presente e é um prazer sempre. Pra quem não me conhece, eu sou Mariana Melendes, nutricionista e fico substituindo aqui esses maravilhosos, então muito obrigada pela A nossa oportunidade. Ana Furtado do Cerrado, gente, né? Que é a Adoro. substituição melhor. Então, gente, estamos no YouTube, estamos no Spotify. Não esquece de se inscrever no canal. Isso é muito importante pra gente poder dar continuidade a esse projeto, certo? E hoje estamos aqui com quem, Mari? Conta aí pra gente, com quem que a gente tá aqui? Coração. Vou contar pra vocês uma coisa. Essa pessoa um dia me ligou, assim, ó, magicamente, e falou assim: Mariana, então, ouvi falar de você, eu queria ver se você integrava a nossa equipe e tal, de cirurgia bariátrica. E eu falei, gente, não acredito, que massa, que ótimo. E é uma pessoa sensacional. Dr. Juliano Barra. Dr. Juliano Barra é cirurgião. Ele vai se apresentar, mas seja muito bem-vindo. Que felicidade ter você aqui, viu? Boa noite, gente. Muito obrigado pelo convite. Muito contente de estar aqui com vocês. Duas amigas que a profissão me trouxe aqui em Brasília. Então, muito obrigado pelo convite e muito contente de estar aqui para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema difícil que são as complicações após a cirurgia bariátrica, mas acho que para os pacientes é muito importante eles estarem cientes, né? Até para o conforto deles, para eles irem tranquilos para a cirurgia e para se cuidarem após a cirurgia também. É um assunto que cirurgião não gosta muito de falar, não, viu, Eu acho gente? que ninguém gosta, né? Eu acho que assim, é um assunto que a ruim. gente fica um tabu, né? Então, assim, a gente tem que entender que não é exato, nada é 100%. E tem complicações que podem ser perfeitamente preveníveis. Eu acho que isso que é o mais importante. Ninguém tem bola de cristal, obviamente. Mas a maioria das complicações a gente tem como prevenir. E tratar, né? Prevenir, tem tratamento, a maioria das complicações tem tratamento. A ciência está muito avançada também nessa área, tanto que, assim, gente, os benefícios da cirurgia não sobressaem, né? As complicações, eu acho que isso é o mais importante. Mas, como aqui, o nosso objetivo é trazer conhecimento, a gente acredita que quanto mais conhecimento o paciente tem, mais bem preparado ele vai para a cirurgia e melhor a adesão dele ao tratamento também, né? Então, a gente acha esse tema é extremamente importante. Então, você que fez a cirurgia bariátrica, você que vai fazer, está pensando em fazer, conhece alguém que vai fazer, que quer fazer, indica aí o episódio, o Papo de Bari para essa pessoa, ok? Vamos começar? Vamos, doutor Juliano. Se apresenta primeiro. Fala um pouquinho. Quem é o Juliano? Vamos lá. Explica pra gente. É o momento fofoca, é o momento que a gente adora. Eu adoro. Bem, meu nome é Juliano. Eu me formei em medicina na USP de Ribeirão Preto em 99. 25 anos de formado. Fazendo a conta aqui, ó. Eu fiz residência em cirurgia geral lá também, cirurgia do aparelho digestivo. E depois, logo depois, em 2004, eu me mudei para Piracicaba, interior de São Paulo, onde eu comecei a trabalhar numa clínica pioneira em cirurgia bariátrica a nível nacional, que é a Clínica Bariátrica, com um volume grande de cirurgias e dali vamos dizer assim, o próprio volume cirúrgico e o meu interesse pela cirurgia, né, pela bariátrica, me fizeram com que se tornou uma área de atuação. Não um curso específico, não uma residência a mais que eu fiz, mas a própria prática clínica. E estou desde então nessa estrada aí da cirurgia bariátrica. E o que você veio fazer 20 aqui em anos. Brasília? Conta pra gente. Por que você tá aqui em Brasília, né? Eu esqueci essa Cara parte. de São Paulo, eu tô lá atrás ainda. USP, entendeu? E veio Eu aqui tô lá pra atrás. Pro Brasília. interior, veio aqui pro interior, gente. Brasília surgiu em 2019 já, uma oportunidade para ajudar no Hospital Sírio-Libanês, que estava surgindo, né? O hospital mesmo já havia a clínica de oncologia do Sírio, radioterapia e quimioterapia, e depois veio o hospital, em 2019, e junto com o Dr. Arnaldo Nakarato, e com vocês, a gente compôs a equipe de cirurgia bariátrica do Sírio, Muito bacana. como um dos membros integrantes lá. E desde então estamos aqui.
E você está no hospital também de Águas Claras, Estamos né? no Hospital Sírio-Libanês, no Hospital de Águas Claras E e no Hospital Brasília do Lago. Uhum. Exatamente. Então, em toda parte, É. gente, acessível. E se você for de São Paulo, ele está onde? Você está onde lá? Em São Paulo, eu estou em Piracicaba. A nossa clínica chama Gastrocentro de Piracicaba. Tem nas redes sociais. Hospital da Exatamente. Unimed de Piracicaba e Hospital dos Fornecedores de Cana. Oi? Hospital Fornecedores de Cana? Exatamente. Gente, é o nome do... Filho, São Paulo é a terra da Não é cana. fornecedor de cachaça, não, meu Não, povo. É é de de cana. cana, cana de açúcar. Uhum. E eu acho que agora a gente pode ir para o que interessa, né? Sem medo, né? Vamos agora entender um pouquinho. Juliana, eu acho que é importante a gente entender quais são as complicações mais comuns, né? Tá. Então, acho que vamos direto ao ponto. Quais são as complicações mais comuns? Eu acho que a gente pode pensar em complicações imediatas, a longo prazo. Como é que é? Quais são as Tá. complicações mais comuns que, dentro do contexto, né, da cirurgia bariátrica, se tiver alguma relação com técnica também? Tá. Bem, então, vamos começar pelas complicações precoces. Vamos dizer ali, nos primeiros 30 dias de cirurgia. São as mais graves, as mais temidas, né? Então, iniciando pela fístula, que talvez seja a complicação mais grave da cirurgia bariátrica. A fístula, para o paciente entender, para a gente trazer para a linguagem leiga, fístula quer dizer vazamento, tá? Devido à má cicatrização do grampeamento que é realizado na cirurgia, em qualquer uma das técnicas a gente usa o grampeador para realizar a cirurgia, em virtude de inúmeros fatores locais, fatores de circulação sanguínea, fatores vinculados ao paciente, isso não cicatriza adequadamente e ocorre o vazamento, tá? A secreção, o líquido que era para ficar dentro do estômago, ele vaza para a cavidade abdominal. Sintomas, o paciente evolui com dor abdominal, geralmente até um pouco mais à esquerda, febre, taquicardia, que é frequência cardíaca alta, né? Secundária a esse quadro infeccioso, sudorese, falta de ar. Uhum. E é o pânico do cirurgião. É o pânico, como eu disse, é uma complicação grave, tá? Geralmente ocorre, o paciente já está em casa, porque hoje em dia, com as cirurgias sendo realizadas todas por vídeo, praticamente 100%, o paciente vai para casa no primeiro, segundo dia de cirurgia, e as fístulas, elas surgem ali a partir do segundo, terceiro até 7º dia, mais ou menos, Sim. aproximadamente. Tá. Então, geralmente, o paciente já está em casa. Pensando, então, em fístula, para a gente ficar didático, né, no negócio. Então, a gente tem a fístula, que é, vamos dizer, romper um grampozinho Exato. lá, abrir um grampo, vaza ali. Como que a gente pode, vamos já pensar em prevenção? Tem como prevenir o aparecimento de fístula? Não tem como você prevenir? Tem aquele líquidozinho lá, né? O azulzinho que vocês jogam, não é isso? O azul é um corante que a gente usa durante a cirurgia, no intraoperatório, para testar se há algum vazamento ali, algum lugar, vamos dizer, algum buraquinho na cirurgia que precisa ser fechado. É protocolo, né? Protocolo. Em 100% das cirurgias, esse teste é feito, tá? Praticamente 100%. Alguns cirurgiões não fazem, mas a grande maioria faz. Mesmo com o teste do azul negativo no intraoperatório, pode haver as fístulas, podem ocorrer as fístulas, tá? O que eu acho importante o paciente saber? Você falou de prevenção. Qual que é a principal medida para o paciente chegar numa cirurgia com a mínima chance de ter uma fístula? O emagrecimento pré-operatório. Por quê? A cirurgia fica tecnicamente mais tranquila, mais fácil de se fazer. Esse é um ponto. Segundo ponto, ele está com os exames, a parte de glicemia está bem compensada, cessação do tabagismo, o paciente parar de fumar. A glicemia tem tudo a ver com cicatrização. Então, todos os exames, estável. a parte de hemoglobina, mesmo as vitaminas dosadas no pré-operatório, proteínas, função renal, tudo dentro da normalidade. O paciente com emagrecimento pré-operatório são as medidas preventivas para diminuir a chance de fístula. A chance não é zero, mas aquele paciente ali tem uma chance baixa de ter. Voltando em relação à incidência. Hoje,
é uma complicação grave, temida, mas, porém, felizmente rara. Hoje, 0,3%, 0,5% dos pacientes têm fístula. É muito É baixo. muito Então, é um baixo. percentual baixo. Então não é pra ficar com medo, Exato. mas é pra saber que assim como Exatamente. qualquer cirurgia, existe essa complicação. Não, e o mais importante, que é uma coisa que a gente até falou, né, no episódio da semana passada com o doutor Aristóteles, a importância desse preparo, né? As pessoas acham que o preparo pré-operatório é só a questão do preparo de aprender a comer, isso tudo é importante, claro que é importante, mas tem esse preparo físico mesmo, né? Esse preparo ali bioquímico, vamos dizer Com assim, certeza. que é fundamental. Né, controlar a glicemia, então você tá com os parâmetros de saúde, você tá com a saúde ali estável para você poder fazer a cirurgia. Então, os pacientes às vezes não entendem o porquê desse preparo, tanto desses É porque- exames. Se eu tô fazendo a cirurgia para consertar, para que eu tenho que fazer esse... Por que que eu tenho que ficar emagrecer bem? antes? É. Porque, né? É verdade. Por que eu tenho que ficar bem antes? Se eu tô fazendo para consertar isso? Justamente para que você, né, faça esse tipo de prevenção. É uma cirurgia eletiva, totalmente programável. Então, a gente tem que levar o paciente para a cirurgia nas melhores condições possíveis. Ótimo. Então, isso... Outra, em relação ainda às fístulas, ou sintomas da fístula, o que é importante o paciente saber? Os sinais de alerta. O paciente que fez a cirurgia e foi para casa, é muito importante que ele saiba. Uma dor que não cede com a medicação via oral que foi prescrita, febre não é normal, falta de ar não é normal. Então, uma dor abdominal importante. Então, ele tem que procurar ajuda nesses casos. Como ele vai estar em casa na grande maioria dos casos, ele tem que procurar a equipe, procurar o pronto atendimento para ser avaliado. Aí uma pergunta que aí vai para vocês dois, né? A dieta líquida pós-operatório tem a ver com isso? Para evitar o aparecimento de fístula? De certa forma, sim. Apesar de que eu acho que também, né, doutor Juliano, eles fazem sempre tem assim, eu vi que uma pessoa tomou Coca-Cola no dia seguinte e isso deu fístula. Também não é assim, Sim, né? exatamente. Eu acho que tanto o grampeamento quanto a sutura é muito forte, muito Sim. potente. Não vamos contar o segredo aqui Sim. para as pessoas que elas podem comer É. depois da cirurgia, que É. vai dar tudo certo. Eu gosto de fazer um sustinho para a pessoa ficar, fazer essa dieta líquida bem. Porque dizem que a dieta líquida é para cicatrização, né? Mas assim, o organismo em geral tem um poder de cicatrização muito rápido, né? Sim. O paciente, ele tem que operar muito desnutrido. E num contexto muito ruim de glicemia, essas questões que o doutor Juliano falou, para isso gerar, de uma certa maneira, a fístula. Então, assim, a dieta líquida também é para proteger. Mas hoje, você sabe que hoje a gente tem visto essa celeridade da evolução da dieta com um olhar um pouco mais amigo, sabe? Entendi. Que isso também pode ser muito bom para o paciente, né? Então, de certa forma, eu acredito que sim. Você acha também, doutor Juliano? Eu acho que a dieta líquida é importante. Eu acredito que a Mari quis dizer foi que quando ocorre uma fístula, geralmente a gente ouve ali o paciente falar, familiar, no centro cirúrgico, nossa, fulano comeu não sei o quê, comeu errado, e você sabe que não foi aquilo. Não foi. O problema, entendeu? Muitas vezes o profissional até quer culpar o paciente de uma complicação cirúrgica, quer Dele. Quer tirar essa complicação da conta do médico ou da equipe. Olha, é isso aí. Então, a dieta líquida em si é mais também para favorecer o emagrecimento. Eu acho, favorecer o emagrecimento, o paciente ter confiança nesse novo estômago, nesse novo trânsito alimentar que ele vai ter, é uma nova realidade que ele tem. Então, acho que a dieta líquida ela é muito didática, sabe? Mas quando o paciente está em condições para ter fístula, a impressão que dá é que ele vai ter, né? Independente do paciente ter comido um fast food no dia seguinte da cirurgia. Mais uma vez, o Juliano trouxe uma coisa também que a gente também fala bastante, alguns cirurgiões já falaram aqui, a questão do tabagismo, né? Então, assim, Sim, a predisposição que... Exato. Então, galera, cigarro não combina com cirurgia bariátrica, né? Vamos E dizer, nem com nenhum tipo de cirurgia, eu acho que, né? mais uma vez, também reitera a questão do preparo.
né? Só o cigarro, o cirurgião pede para pelo menos 30 dias, não é, doutor No Juliano? mínimo 30 dias. O ideal, pelo menos 2 meses, 60 dias. Olha aí, tem gente que decide operar e quer operar semana que vem, gente. Se você fuma, tem que esperar essa questão. E esse tempo é mais até para as complicações respiratórias. Ah, sim. Mas o paciente que fuma, a microcirculação dele está comprometida. Uhum. E aquele tecido do estômago que foi manipulado, que foi grampeado, cortado, ele só vai cicatrizar se aqueles vasos sanguíneos ali microscópicos estiverem pérvios, estiverem bons. Muito bem irrigados, né? Exatamente. Então, Mais complicação? bora. Médio prazo. Médio prazo, que então essa é a mais temida, né? Isso, deixa eu só para concluir a fístula. Ah, Sim. sim. Avançou o tratamento dos pacientes com fístula evoluiu muito. Abre ele? O paciente que está com um quadro de, vamos dizer, o início de um quadro de sepsis, de septicemia, ele precisa ir para a cirurgia, geralmente até por vídeo mesmo, para uma limpeza da cavidade abdominal. Só que essa videolaparoscopia é só para limpeza, não se mexe na fístula. O tratamento da fístula, do buraco, vamos dizer assim, geralmente é feito por endoscopia. Olha, por dentro. Por dentro. Ali, nem naquele momento. Ali a gente cuida do paciente, estabiliza, resolve a infecção. Nos próximos dias, aí ele vai para o tratamento da fístula, que é feito por endoscopia. Isso avançou muito. Bacana. Tá? Isso avançou muito com métodos de endoprótese, que é uma espécie de um stent que é colocado por endoscopia e tampa o buraco da fístula. Ou o mais moderno e atualmente mais utilizado, que é o tratamento a vácuo. É colocado uma sonda por endoscopia no buraquinho em aspiração, para diminuir aquela fístula, aquela coleção que está ali. E colar de novo. Exatamente, e Olha. fechar aquela coleção, aquele Bem abscesso. legal, bem legal. Então, são métodos recentes, relativamente recentes, que revolucionaram o tratamento da fístula, tá? Ou seja, uma vez acontecendo, tem solução também na exatamente, grande maioria dos exatamente. casos. Né? A gente tem outra complicação que é muito comum, né? Que é a questão, aí vem para os dois aqui, os dois convidados, vamos dizer assim, que é a desnutrição, né? A questão da desnutrição, das deficiências nutricionais. Isso é mais o terror dos nutricionistas, mas eu acho que os cirurgiões também ficam bem preocupados com essa questão. É considerado uma complicação, não é? Com certeza. Uma complicação que a gente monitora, tenta prevenir, tenta tratar, né? Mas eu vou deixar para a Mari discorrer sobre o assunto. Mas a equipe fica muito envolvida, né? Sim. A gente tem até uma paciente em comum, eu e o Juliano, que ela era atleta e ela operou, ela ficou com obesidade por muitos anos, fez a cirurgia bariátrica e ela chegou à desnutrição, porque ela voltou à atividade física, teve algumas questões alimentares, teve questões pessoais, foi muita coisa junta. E o Juliano teve que intervir e falar, olha, eu preciso que você agora leve isso a sério, porque senão tudo que a gente fez até agora, a gente vai trocar um problemão, que é a obesidade, por um problemaço que é a desnutrição, né, gente? A desnutrição acaba com a imunidade. Eu acho que isso que é a principal questão da equipe de saúde que está convivendo com o paciente com desnutrição. Então, é uma porta de entrada para várias outras doenças oportunistas ali que podem se instaurar e fora doenças mesmo bacterianas, as questões, né, de defesa do corpo, doenças autoimunes, que também a desnutrição pode ser uma porta de entrada. Ou seja, felizmente essa paciente está muito bem, eu a vi até um dia desses, mas é uma questão que a gente fica preocupado. E principalmente, né, tem a ver muito com a questão proteica, com a Olha a proteína aí batendo na porta, novo, galera. gente, desculpa eu ficar falando disso toda hora, mas é isso, né? A proteína que tem muito, muito a ver, principalmente com essa questão de formação de todas as células do nosso corpo, então, da imunidade, células de defesa, inclusive. Então, eu vejo muito essa questão da proteína. E alguns nutrientes específicos, né? Então, assim, zinco, por exemplo, é um nutriente que às vezes a gente negligencia, né? Ai, não. Mas ele está envolvidíssimo ali com a cicatrização e com a questão da imunidade também.
deixa eu pensar, proteína, zinco, ferro, né, gente? A própria anemia é tão comum, 15% dos pacientes têm anemia depois da cirurgia, mais de 20% tem deficiência de ferro, então a gente precisa ficar... B12, né? O complexo B, né? Com B12, vitamina D, a gente hoje consegue dosar quase tudo. No SUS a gente não consegue dosar, mas a gente consegue ver pela anamnese. Então a gente vê o paciente, ele está com uma alimentação muito baixa em nutrientes, ele então provavelmente deve estar ali caminhando para uma deficiência nutricional. Então são coisas que a gente consegue monitorar hoje. Um especialista, né, claro, consegue monitorar de uma maneira muito tranquila. E o próprio mercado de suplementos melhorou muito, né? A variedade de produtos de qualidade disponível é muito grande. A gente Lembra, tava conversando gente? esses dias, eu e a Mari, a gente, você também, quando começou, né? Eu faço 20 anos, mas faz 21, né? Esse ano que trabalha com bariátrica, era albumina. A gente é do tempo da albumina. O Centrum, só tinha o Centrum. Centrum e albumina. É. E a gente que lute pra aguentar Mari o que lute. tadinho do paciente. Meu Deus, hoje, gente, desculpa, gente. Mas é isso. Mas hoje em dia, acho que a variedade, tanto até nacional, né, Sim, Mari? O mercado nacional já tá Sim. bem abastecido, né? Palatabilidade, melhorou demais. Até as proteínas veganas, gente, hoje são gostosas, sabe? Hoje a gente tem colágenos de todos os tipos, que eu uso muito como fonte proteica. Porque o colágeno tem uma palatabilidade incrível, assim. Verdade. Então, é muito... A gente tem 1000 opções hoje em dia. É bom demais. Tá. Aí, Só sobre a proteína que me ocorreu aqui, Ah. para os pacientes se lembrarem que com a cirurgia, vamos falar que em média o paciente perde 30% do peso de emagrecimento. Felizmente, o peso total. Que é o que a peso gente quer, total. né? Desses 30, grande parte, não é só gordura que ele perde, infelizmente. Infelizmente. Grande parte é de massa magra, é de músculo. Daí a importância de reposição de proteínas, porque o estômago é pequeno, ele não consegue, pela dieta, ingerir o que ele precisa diariamente de proteína, então ele precisa de suplementação para recuperar um pouco dessa massa magra que ele perdeu. Uhum. Isso é importante, né? Porque, gente, hoje em dia eu escutei uma pessoa falando assim, ó, esquece ficar fazendo poupança de dinheiro. Esquece É o Marcos. isso. O Marcos Moraes. Ele fala, gente, esquece esse negócio de ficar querendo poupar dinheiro, guardar dinheiro, deixar de fazer as coisas para guardar dinheiro, deixar de viajar. Não, poupe músculo. Você tem que fazer poupança de músculo. Então, tudo que você puder fazer, pegar esse dinheiro para pagar um personal, pagar dinheiro para comprar proteína, para comprar um filé mignon, salmão, faça. É verdade. Entendeu? Esquece esse negócio de querer guardar dinheiro, você guarde músculo, porque aí você... Aí falou assim, que aí você vai conseguir limpar seu bumbum sozinho por muito tempo, Tomar banho sozinho, agachar, fazer suas a atividades. independência funcional, né? Então, e com a cirurgia bariátrica, a chance de você perder essa massa magra, né, esse músculo, aumenta. É uma escolha que você está fazendo e ela envolve essas exigências. E uma dessas exigências é o você controlar ali o consumo de proteína. A proteína, gente, ela sempre vai vir em todos os episódios, não adianta. E eu vou falar né? uma coisa que eu aprendi com a doutora Marcela, que o paciente ele tem que se responsabilizar pelo tratamento, não é, doutora Marcela? Exatamente. Eu acho que um dos objetivos no pré-operatório, desse preparo, que eu falo assim, quando que o paciente está preparado? Quando eu vejo que ele está responsável, que ele se responsabilizou pelo tratamento dele, que ele está consciente, que ele está orientado, e não é, entendeu? E que ele está responsável, que ele tem uma certa responsabilidade, seja ele com a família dele, eles têm responsabilidade pelo tratamento, porque o tratamento, se vocês pegarem aqui todos os episódios do Papo de Bari, a gente vê que o tratamento ele tem muitas exigências. Né? A parte técnica tá ali feito, não menosprezando, né, o que vocês Sim. fazem, né? Então, o que eu falo, eu falo até para o que o doutor Juliano vai fazer em você, que o doutor Arnaldo, que o doutor Aristóteles, que seja, o que o médico, o cirurgião vai fazer em você, ele faz ali em 40 minutos, 1h30, lógico que ele estudou muito para conseguir fazer, mas a responsabilidade que você vai ter ali com aquela ferramenta é pro resto da A cada vida. refeição, quem vai se cuidar é o paciente. Exatamente. E a gente tenta, ao máximo, nesse pré-operatório, nesse preparo, fornecer tanto informações, mas também estratégias para ele compreender e saber lidar com aquilo ali, né? Diante da realidade dele, diante da vida que ele tem, né? A Sim. gente tem ferramentas. Se não tiver, a gente estuda, a gente que lute, né? É, A gente sim. que lute. Posso falar de outra complicação? Fale. Eu quero que você fale sobre obstrução intestinal, que é um Vamos medinho lá. também. Obstrução intestinal. O que é obstrução intestinal, primeiro? Obstrução intestinal, por algum motivo,
o intestino, que ele nada mais é do que uma mangueira, Uhum. ele E gigante. tá obstruído, ele tá entupido. Pode ser, falando obstrução em geral, né? Pode ser uma dobra, pode ser uma aderência, pode ser uma hérnia, pode ser um tumor, N motivos. Pode ser um cocô lá entalado? Pode ser, pode ser. Ressecado. Pode ser um bezoar, que bezoar é, por exemplo, um acúmulo de semente, de talo, de verdura, em alguns casos até de cabelo. Mentira! Sim. Verdade. Babado. Sim. Agora, voltando para bariátrica especificamente. Obstrução intestinal. Mais frequente no bypass, porque o sleeve, eu acredito que a grande maioria que já conhece o que é o bypass, o que é o sleeve. O sleeve a gente só mexe no estômago. Isso. Se não conhece, assista os episódios. Não é Isso, possível, exato. gente. O sleeve, só o estômago é manipulado, a gente não mexe no intestino, tá? Então, é muito pouco provável que haja uma obstrução intestinal na sleeve. Agora, no bypass, a gente muda o intestino delgado de posição para fazer a anastomose com o novo estômago. Uhum. E a gente acaba criando alguns espaços, é difícil a gente explicar isso sem imagem, Não, tá né? ótimo, tá didático, tô entendendo tudo. Ah. A gente cria alguns espaços em que algum segmento, algum pedaço do intestino mais à frente pode entrar ali e dobrar. Tá? Ele pode entrar ali naquele segmento. Ah, Como igual se a mangueira ficasse Um rolo de dobrada. lã, gente. Um rolo Exatamente. de lã. Se você, né, mexeu ali, pode ser que emareie. Isso, exatamente. Um emaranhado. Emaranhei. É. Ou então, quando você falou que é igual a mangueira, né? Quando você torce, assim, é isso? Exatamente. Quando ela entra ali e ela vira, nesse caso ela fica inchada, É o nó na tripa. é o nó na tripa, e ela não consegue sair dali. Uhum. Tem alguns pacientes que têm uma obstrução que ela é transitória, ele vem com dor, de repente ele melhora, vem com dor e melhora, quer Torce dizer, e o distorce? intestino entra ali e sai, e alguns Só um pacientes sustinho. que ele entra e não sai mais. Aí o caso é grave, o que a gente chama de hérnia interna. Uhum. É a causa mais frequente de obstrução intestinal no paciente que fez cirurgia bariátrica tipo bypass. Uhum. Tá? Nesse caso, o quadro é de dor abdominal. Geralmente não há vômitos, porque o segmento mais comum herniado, ainda lembrando da técnica do bypass, é um Y. De um lado é a parte alimentar, do outro lado é a parte biliar ou biliopancreática. Uhum. Como a parte biliopancreática é mais frequentemente acometida pela hérnia interna, ele não vomita, ele tem dor e não vomita, distende e não tem vômitos. Isso acaba confundindo o pessoal que não tem hábito de trabalhar com cirurgia bariátrica. Entendi. E vamos dizer assim, outra pegadinha, outra armadilha no diagnóstico da hérnia interna é que a tomografia, em 30% a 40% dos casos, ela é negativa. Não mostra nada. Ou seja, o paciente entra pela emergência com dor, o médico emergencista vai, pede a tomografia, dá normal, aí ele dá um remedinho e manda pra casa. Manda embora. E o Uhum. paciente está com uma hérnia interna, Entendi. que não apareceu na tomografia. Uhum. E qual que é o grande problema? É como se fosse um infarto. O problema da circulação do intestino. Quanto mais tempo, quanto maior a demora para uma cirurgia, o tratamento é cirúrgico, na grande maioria até por vídeo, quanto maior a demora, mais tempo de intestino que está sem circulação. Sem oxigênio. Sem circulação Morrendo. sanguínea, morrendo, necrosando. Uhum. Então, em alguns casos, é necessário retirar grandes porções de intestino, grandes segmentos de intestino. Aí são os casos mais graves, né? Tá. Felizmente, na maioria, é feita a videolaparoscopia. A redução da hérnia, o que é reduzir a hérnia? Colocar o intestino no lugar novamente. Distorcer? Distorcer. Trazer ele de novo para o lugar. Organizar e fechar, o espaço. quando não fechado, esse espaço para ela não voltar a entrar ali. Tá? Mas a cirurgia bariátrica em si é uma predisposição para ter hérnia? O bypass é uma possível complicação do bypass. O sleeve não. Tá. No sleeve você não tem hérnia interna. No bypass, vamos dizer assim, varia muito na literatura a incidência. Uhum. Mas eu diria que está entre 2%, 3% dos pacientes. E é Não, pequena, então não é pra assustar ninguém também, gente, por favor. Essa é a tal da hérnia de Petersen? A hérnia de Petersen é um tipo de hérnia interna. Uhum. Ou ela é de Petersen, que é pelo espaço de Petersen,
ou ela é mesentérica, tá? Tá. São dois lugares, 2 locais onde pode ocorrer essa hérnia interna. Tá. Não sei se deu para Então, entender. fez a bariátrica, fez o bypass, tá sentindo muita dor abdominal, Exato. né? Não precisa ter vômito Com necessariamente. vômitos ou sem vômitos. Com vômitos ou exato. sem vômitos. Então você já sabe, eu sou bariátrico. O senhor pode investigar para uma hérnia, né? Já pode até falar para o Exatamente. médico, emergência, né? É Exato. verdade. Por isso que é Verdade. importante ter esse Exato. conhecimento. Eu sou paciente bariátrico e eu Fiz um sei que bypass, fiz um fiz um bypass. E tem gente que operou há muitos anos, esquece de Sim. falar. Nossa, meus pacientes me falam muito isso. Esquece de falar que fez cirurgia bariátrica. Vai pra emergência e fala, "Ai, eu nem falei, eu Tô falei com dor." gente. Então ajuda também, gente. Vamos lá. Isso é Tem algum importante. período que ela pode aparecer? Pode ser qualquer momento da vida Pode pós-bariátrica? ser qualquer momento, mas é mais comum depois que o paciente emagrece. Isso. Depois que ele emagrece. Ali depois de 2 anos de cirurgia, é mais comum. Outras condições que aumentam, em que se aumenta a frequência, gestação, paciente gestante, paciente que fez plástica de abdômen, dermolipectomia, porque tudo isso só diminui o espaço da cavidade abdominal, aumenta a chance de hérnia interna. Tá. Tem alguma correlação, isso aí é uma curiosidade minha, nunca estudei nada, com o emagrecimento rápido? Com a velocidade de emagrecimento ou não? Não, é porque posso falar? Pode, Desculpa. claro. É porque o emagrecimento, ele tem a ver com a abertura de espaço, né? Então, como é no ambiente ali do paciente com obesidade, tem gordura preenchendo todos os espacinhos ali entre Não dá pra as vísceras, ser, né? fica tudo presinho. Emagreceu, perdeu a gordura, começou a aparecer um monte de Espaço. espaço. Exatamente. Então, é isso mais aí. por essa questão Exato. de aparecer espaço Exato. mesmo, né, doutor? Exatamente. E aí o intestino torce pela movimentação peristáltica dele? Exatamente. Ele, alguns segmentos do intestino, ele tem uma mobilidade, né? Ele tem o mesentério, mas ele é praticamente, Tipo, ele tem uma mobilidade. Tipo uma minhoquinha, assim, né? Exatamente. Ele entra ali. Ali, quando ele entra, a drenagem venosa do intestino fica comprometida, porque a veia Entope a está mangueira. torcida. Topa. Começa a ficar inchado. Uhum, Inchado, aí ele não volta mais. entendi. Então a gente teve o episódio do Thiago, né? Que ele falou que ele teve hérnia de Petersen. Então acho que agora a gente conseguiu entender melhor. Ele teve um emagrecimento muito grande, né? Ele emagreceu bastante e rápido, foi bem rápido o emagrecimento dele. E aí teve exatamente esse sintoma que você falou, né? Ele relatou uma dor abdominal muito grande. Agora, ele não sabia o que era hérnia de Petersen, ele não sabia dessa possibilidade de complicação. Então, por isso que é importante a gente informar a população, porque ele só falou lá para emergência, né? Para enfermeira, inclusive, lá da emergência, que ele tinha feito a cirurgia bariátrica. E aí a enfermeira ainda falou assim: você teve um dumping, né? Achando que ele tava tendo um dumping, né? Porque ele tava com dor. Você teve um dumping. Aí ele, não, eu já tive dumping. Isso não é dumping. Você não tá entendendo do nível da minha dor aqui, né? Ele falou que quase desmaiou de tanta dor, sabe? Que ele tava sentindo. Mas aí depois foi um cirurgião bariátrico que avaliou ele e ele conseguiu, ele fez por vídeo mesmo a cirurgia. Por falar em dumping, é considerado uma complicação? O que é? Conta pra gente, porque eu preciso, até assim, eu sei o que é, mas vamos ser bem didático. Porque o dumping todos os pacientes perguntam, né? Porque tá nas redes sociais e o pessoal fala e brinca. É considerado uma complicação ou é um fenômeno? Quer falar, Mari? Pode falar. Bem, o dumping. O dumping é uma síndrome, ou seja, um conjunto de sintomas, tá? Daí a gente pode chamar como complicação, porque compromete a qualidade de vida do paciente, tá? Em que, com as mudanças anatômicas que fazem parte da cirurgia, o alimento, ele chega em segmentos do trato digestivo, do aparelho digestivo, antes, mais precocemente, do que num paciente que não fez cirurgia, tá? Então, por exemplo, com alimentos muito concentrados, como ricos em açúcar, ricos em gordura, ou ricos em muito condimento, muito tempero, aquele alimento no intestino delgado, ele atrai por osmolaridade, por um fenômeno físico-químico, muito líquido para dentro do intestino. E isso desencadeia alguns reflexos, a gente chama de reflexos vagais, vasovagais, em que acontece queda de pressão, cólica intestinal com muita dor, sudorese,
taquicardia, hipotensão, já falei, né? Uhum. E em virtude desse reflexo, desse fluxo de líquido, que é um fenômeno físico mesmo do intestino, para diluir, para equilibrar a osmolaridade daquele alimento que está ali. Gente, ele é muito professor. Agora, por que É que alguns fácil de pacientes- entender quando ele explica, não é, Marcela? Mari, mas por que alguns pacientes têm e outros não têm? Entendeu? Por que alguns pacientes às vezes comem o doce ali e tem? Tipo, eu tenho paciente que come um bis Sim. e morre de dumping. Não, e outra, tem paciente que toma suco de laranja. Sim. Porque assim, Não, às eu vezes tenho as pacientes pessoas... que comem uma caixa e não tem nada. Agora tem um paciente que às vezes faz num sorvete e morre de dumping. Então, é bom a gente não associar, às vezes, o dumping só a alimentos que são não saudáveis, que são... Doces, Não, gorduras. por isso que eu falei do suco de laranja, que aparentemente é um alimento super natural e tal, mas é calórico. Então, é o que o doutor Juliano falou. O jejuno, que é a porção do intestino que recebe o alimento logo depois do estômago, não estava preparado para receber um alimento tão íntegro. Quer dizer, não estava digerido, não estava Exatamente. diluído, nada. E de uma vez só, numa carga calórica. Então, na verdade, é excesso de caloria. Excedeu caloria, mesmo que seja num suco de laranja, pode ter dumping. No caso, uma caloria concentrada. Concentrada de uma vez só, igual o doutor Juliano falou. Como é que a gente sabe se o paciente vai ter dumping ou não vai ter dumping? A gente não sabe. Eu sei. Isso é muito individual. Isso é da natureza de cada um. Não há explicação. Não há explicação. Agora, tem umas manhas, Exato. viu? Não sei se eu ensino, não sei se eu não ensino. Eu acho que você pode ensinar. Tem umas manhas, porque, gente, imagina, se o dumping é um alimento chegar calórico de uma vez, rapidão, ali no jejuno, como é que você faz pra retardar que ele chegue rapidão? Proteína! Cara, quando você souber que você vai comer um doce, você não pode estar com 10 horas de jejum, com o estômago super vazio, né? Então, comer alimentos proteicos. Então, por exemplo, você almoçou, você sabe que você vai comer uma sobremesa que é um pouquinho mais calórica, come uma fibrazinha, uma saladinha que vai te ajudar, come proteína, porque aí provavelmente essa glicose vai sendo liberada aos pouquinhos quando você comer a sobremesa, e aí você não vai ter aquele boom, aquele susto que o jejuno, né, o intestino vai tomar e os sintomas de dumping. Então, às vezes essas manhas ajudam muito. Pra qualidade de vida até, né? Uhum. Mas aí vem uma pergunta que não quer calar. Qual é a diferença do dumping para a tal da hipoglicemia reativa, que também é outra complicação, né? Que a gente vê muito e as pessoas acham que tudo é dumping, ou tudo é hipoglicemia reativa, ou tudo, né? Então, assim, existe uma diferença, né? E também é uma coisa muito individual, né? Tá, vamos ver se eu consigo explicar também. Consegue, tá ótimo. O dumping, É o teste que a gente está fazendo aqui no o Dr. dumping Juliano. é o que a gente acabou de Ele é falar, bom. é um fenômeno mais físico-químico, não tem muito a ver com hormônio, com insulina. Tá. A hipoglicemia reativa já é um fenômeno mais tardio, um pouco depois de aproximadamente 2 anos de cirurgia. A mudança, novamente, realizada pela cirurgia, que a gente coloca o intestino lá em cima, no comecinho do estômago, o intestino produz hormônios que acabam atuando no pâncreas, tá? E esse pâncreas, ele reage de uma maneira um pouco exacerbada à alimentação. Então, o paciente, ele ingere uma quantidade ali de glicose, estimula o pâncreas a produzir insulina, uma quantidade alta de insulina. O açúcar, ele é uma molécula rapidamente metabolizada, porque ele é de cadeia curta, né? E logo a glicemia cai. É como se o paciente tivesse tomado uma injeção de insulina. O paciente diabético que toma insulina, a glicemia cai. Tá. Então, a insulina vai ficar alta e a glicose já caiu. Uhum. Então, aí ele tem uma queda de glicose. A glicemia cai. Paciente que tem glicemia de 40, de menos de 40, E casos é um perigo, graves mesmo de hipoglicemia, tá? É uma outra diferença em relação ao dumping. O dumping é imediato. O paciente tomou ali o sorvete, o suco é
segundos depois. Uhum. A hipoglicemia já é depois de 1 hora e meia 2 depois, horas, até é. 2 horas. É isso mesmo. Tá? É um pouco mais... E quais são os sintomas da hipoglicemia reativa? Até muito parecido com os muito do DAMP, parecido. porque a hipoglicemia dá essa sensação de desmaio, de morte iminente, Sim. né? As pessoas falam, parece que eu vou morrer. Sim. E aí a impressão que eu tenho é que eu vou morrer. E aí, mas tem manejo para isso também, né? Então não existe dumping tardio. Existe A hipoglicemia também é chamada de dumping dumping tardio. Ah. Mas você vê que são mecanismos diferentes, né? Eu tive uma paciente que ela, professora da UNB até, e aí ela disse que saiu da aula, deu aula, né, e tal, e aí dividiu um quindim com uma amiga. Ela já tinha almoçado, deu aquela aula de 2 às 4, né, básica da UNB, e aí dividiu um quindim com a amiga dela, com um cafezinho, ficou bem, e aí, quando foi umas 5h30, ela saiu de lá para pegar a filha na escola. Ela bateu o carro. Ah, com Olha certeza. só. Ela bateu o carro, olha que perigo, né? Ela bateu o carro, mas é aquela coisa, ela ficou ali um período de... Devia estar muito tempo sem comer. Exatamente, ela almoçou Um quindim, aquilo meio-dia. é gorduroso e doce. E Teve uma doce. hiperglicemia, né? Então, E ela aí, não, o que eu tava pensando, assim, ela disse que ficou um tempão, mas eu lembro que na época, quando aconteceu, ela foi, né, no consultório, acho que uns 2 dias depois, desesperada, porque tinha batido o carro, graças a Deus a filha não tava no carro, não sei o que e tal. Mas falando, a nutricionista dela na época falou que é um dumping tardio. Que é a Aí eu hipoglicemia. sempre também falei, depois que eu fui ouvir falar na hipoglicemia reativa. Então tem que tomar cuidado, né, gente? E um erro que os pacientes cometem com a hipoglicemia reativa é, quando tem a queda de glicose, comer Mais glicose de novo. Fica um ciclo vicioso. Uhum. Então aí entra proteína novamente, fibras, refeições com menos líquidos para lentificar, Uhum. aproximar os intervalos entre as refeições para não... Não é isso, Mari? É isso, perfeito. Tá ótimo, excelente. É um manejo. Então, geralmente, quando o cirurgião manda pra gente um paciente com hipoglicemia reativa, o que a gente vê é realmente um mau comportamento. Em alguns casos, tem as questões mais complicadas Sim, da hipoglicemia sim. reativa, mas estão uma Sim, prevalência muito sim. baixa. Mas, em geral, são questões comportamentais. Então, atividade física regular, que ajuda nessa questão da normalização da glicose, né, da glicemia, na melhora da sensibilidade à insulina. Comer proteína em todas as refeições, mais uma vez. Comer fibras em todas as refeições, também mais uma vez. E não espaçar demais, não ficar muitos períodos em jejum, já ajuda e previne, acho que quase 100% dos casos de hipoglicemia E aí eu reativa. acho que eu vou até além, né? Vou dar uma de nutricionista. Vai, Aprendi tudo com gosto. você, né? Parabéns. Então, assim, mas eu vou além também. Porque quando você também segue essas orientações Uhum. de consumo de fibra, de proteína, essas parte comportamental mesmo, você também reduz o dano dessa questão de desenvolver hipoglicemia reativa, ou ter um dumping, mas também reduz o dano até para reganho de peso. Por quê? Isso. Porque você vai estar mais saciado, você vai estar mais nutrido, então, querendo ou não, quando você for comer aquele doce, você acaba comendo menos, ou você acaba fazendo escolhas melhores. É o que a gente sempre fala, né? Não é para deixar de comer, mas você consegue reduzir o dano daquilo ali. Em vez de comer 5 docinhos, você come 1, 2, ou se não tá tão bom assim e você tá saciado, a chance de você consumir aquilo ali vai diminuir. Então, essa parte de você nutrir o seu organismo com fibras, com proteína, também ajuda nessa questão da adesão, né, ao tratamento. E o doutor Juliano falou, esse ciclo, né? O paciente deu hipoglicemia reativa, aí comeu um docinho para curar a hipoglicemia. Aí teve outra porque aumentou a glicose, baixou de novo, aí comeu de novo. Isso também traz o reganho de peso. Verdade. Então, muitas das vezes, o paciente tem sucessivas hipoglicemias reativas e ainda consegue ganhar peso depois disso. Por quê? Porque fica remediando, Exato. né? E não vai tratar ali a causa do problema. Uhum. Com certeza, com certeza. Doutor Juliano, em termos de monitoramento, né, pós-cirúrgico, existe algumas estratégias, alguma orientação, né, algum protocolo que o cirurgião segue para prevenir as complicações? Com certeza. Esse é o segredo da prevenção de complicações, é o acompanhamento multidisciplinar com o cirurgião, com a nutricionista, com a psicóloga, com o educador físico, em alguns casos com o endocrinologista. Tem paciente que começa a ter
recidiva da obesidade e precisa de uma medicação. Hoje em dia isso está muito em voga, Sim. né, com o surgimento dessas medicações mais eficazes, né? E isso se dá no dia a dia. No começo, logo depois da cirurgia, é mais frequente. Ali, primeiro mês, a gente vê o paciente umas 2, 3 vezes, depois vê com 3 meses, 6, 9, 12, aí passa para 6 meses Uhum. e assim vai. Tá. Mas esse segmento é obrigatório. E é importante, porque que isso é muito importante que você está falando, porque uma coisa que a Mari até me ensinou, né? Não é normal passar mal, gente. Não é normal ficar vomitando, não é Exato. normal passar mal, não é normal ter dor, porque as pessoas às vezes normalizam. Não, eu Sim. tenho diarreia todos os dias. Pô, mas por que? Porque eu fiz a bariátrica. Não é normal, Não, e né? Eu tô enjoado todos os dias, eu passo mal todos os dias. As pessoas às vezes normalizam as coisas. Não, eu fiz a bariátrica, então é normal eu sentir mal. E a Mari bate muito nessa tecla, né, Mari? Não é normal. Sim. No início da bariátrica aqui no Brasil, que se usava muito anel, a cirurgia de capela com anel, o fato de vomitar A gente pegou esse fenômeno. era normal. Uhum. O paciente fala que tá vomitando com a cara, melhor cara do mundo. Não, normal. Fala, não, peraí, né? Isso não é normal. O vomitar não é normal, Exatamente. o passar mal, às vezes as pessoas normalizam. Uma vez eu atendi um paciente e que falou assim, já tinha, sei lá, 5 anos de bariátrica e tinha um ano que estava com diarreia. Uhum. E não, doutora, mas é normal, né? Assim, eu fiz a bariátrica, eu tenho diarreia. Não, não é normal você ter diarreia, tem alguma coisa acontecendo. A constipação também, as pessoas acham, normalizam, porque acham, não, eu como pouco, então não é pro meu cocô estar mais duro ou não fazer cocô. Não é. Não é. O paciente é para ter uma vida normal, com cocô, com xixi, não é. Ninguém opera para ficar passando mal, né, Mari? Com certeza, com Então, certeza. eu acho que isso é uma coisa que é muito importante, gente, vocês entenderem que o passar mal ou sentir-se mal não é uma coisa esperada, não é uma coisa que a gente quer, né? Que a cirurgia bariátrica quer ter complicações, não, nada disso. Tudo isso é tratável, né, Sim, doutor? com Assim, certeza. e a gente tem Uma como complicação tratar. que me ocorreu aqui em relação às precoces, que também é grave, são os fenômenos tromboembólicos, né? Sim. Embolia, trombose, embolia pulmonar. Uhum. Felizmente também raras, pelo avanço da prevenção pré-operatória. Novamente, parar de fumar, emagrecimento pré-operatório, fisioterapia, muito importante. Logo depois, o paciente já, com a vídeo, isso facilita, se torna muito mais fácil, porque ele tem menos dor. Então, ele, na recuperação pós-anestésica, ele já... O Caminha, fisioterapeuta né? já caminha. A medicação melhorou muito também. O paciente usa umas botas de compressão pneumática na cirurgia, no intraoperatório. O tempo cirúrgico diminuiu. Então, são benefícios, são fatos que ocorreram que ajudaram muito na diminuição da ocorrência dessas tromboses, dessas embolias. Porque a própria obesidade em si... Já é um fator de risco, pra né? trom- Já é um fator de pra risco. embolia, Então, né? é uma atenção que a gente tem que ter e, felizmente, são raros. Usa-se em todos os pacientes eu não sei, eu vou falar o nome Enoxaparina? comercial. O Clexane, porque falar. Em Olha, todos usam? Todos usam. É protocolo. É protocolo. Tá. Varia de serviço para serviço o tempo de duração da profilaxia. Alguns cirurgiões fazem já antes da cirurgia, alguns fazem só logo depois, isso varia. Uhum. Não há um consenso na literatura, mas praticamente 100% usa. E se o paciente tiver um risco, tiver tipo uma trombofilia, usa-se também um tempo depois? Tempo maior e doses maiores também, Tá. tá? E Paciente ficar ativo, né, gente? paciente que já teve, já tive uma trombose na perna. Esse paciente é de alto risco, ele tem obesidade, que ele está indo para uma cirurgia, e já teve o histórico de trombose. Então, é um paciente que tem que ter uma atenção especial. Entendi. Não, isso é muito importante, com certeza. Esse é um terror também, Sim. né? Uma complicação
Chata, mas também rara, né? Raríssima. Muito, muito E é rara. por isso que o raro. cirurgião também fica falando sempre pro paciente deambular logo, andar logo depois da Sim. cirurgia, não ficar quietinho, parado. Eu falo muito isso pro paciente, não acha que você vai operar e que você vai ficar lá prostrado numa Não, cama, não, meu sim. amigo. Não. Não vai. Não. Não. Porque eu falo pro paciente, fala assim, não, porque eu vou pra casa da minha mãe, vou contratar uma enfermeira. Compra um não monte sei de o quê, pijama. te dá comidinha na boca. Eu falei, não, meu amigo, você pode até fazer a sua sopa, você vai tomar banho sozinho, você vai se Sim. Lavar limpar louça. sozinho, lavar a louça. Você não vai poder estender uma roupa, passar pano no chão, etc, Pegar né? peso. Qual é a recomendação em termos de dirigir, atividade sexual, essas coisas? Geralmente, os primeiros 15 dias é um repouso relativo, em que a deambulação, andar é muito importante, não ficar na cama. Uhum. Mas esses primeiros 15 dias é um cuidado, é um repouso um pouquinho mais intenso, mas ele deve andar. Depois de 15 dias, a gente costuma liberar atividade aeróbica, caminhada, até um trotezinho, não tem problema. Dirigir 15 dias, atividade sexual. Uhum. Atividade física com carga, 30 dias, Tá. Uhum. tá? E eu costumo orientar, inclusive, começar exercícios com carga, membros inferiores, superiores, abdômen, eu peço para esperar uns 45 dias, Tá. tá? E também a atividade física pré-operatória também é uma coisa que também previne muito essas complicações, né? Sim, previne muito, o paciente já se habitua à atividade física, já encaixa na rotina, então acho que é muito importante também. Não, Ajuda no emagrecimento pré-operatório. porque muitos pacientes dizem, não, depois eu começo. Gente, se você tiver uma musculatura boa ali, né, e querendo ou não também um preparo cardiopulmonar, né, vai Sim. facilitar todo o processo para você no pós-operatório, para o cirurgião, para todo mundo, né? Eu costumo dizer, atividade física é bom para tudo, né? Sim. Impressionante como é bom para tudo. Né? A gente falou muito sobre prevenir complicações. Estamos falando, né? Sim. Até porque o intuito aqui é a gente informar e saber como que o paciente que ainda vai operar, ou que operou ontem, hoje, está assistindo esse podcast, como que ele pode prevenir. E eu acho que a gente sempre cai no mesmo lugar, né? Que é estar perto da sua equipe, estar perto do Sim. seu cirurgião, se preparar bem, ter bastante informação, né? Eu acho que isso é uma E das coisas informações importantes. boas, né? Eu acho que é importante também que a gente tem É. muita besteira aí Sim. nas redes Muita, sociais. muita Sim. toxicidade Então, a gente de tem que informação. entender que, gente, a experiência de um paciente, eu não estou menosprezando, eu acho que é importante os pacientes falarem da sua própria experiência, mas a experiência dele não significa que vai ser a Sim. sua. Sim. Né? Então, tem coisas que, claro, vão ser semelhantes, mas não significa necessariamente que vai ser a sua experiência. Uhum. Então, isso você tiver nessas dúvidas, converse com o seu cirurgião, converse com a sua equipe, não fique ali conversando com uma pessoa que não estuda, né? Que está baseado na experiência E própria. pergunte tudo, né, doutor Juliano? Acho isso importante. Tem Nenhuma aquela pergunta consulta. é besta. Nenhuma pergunta Tem é aquela besta. consulta lá antes, logo antes da ali cirurgia. na- É para em perguntar tudo pré-internação, mesmo. com certeza. Hoje, até falando do material disponível na internet, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica tem muito material grátis no site. A Abeso tem muita coisa boa Maravilhoso. também, e-book, toda hora está saindo, voltado para o paciente. Então, Uhum. eu acho que são referências disponíveis que ali a informação é de qualidade, né? E além disso, são sites, são lugares que a gente sempre fala aqui no Papo de Bar, que você pode pesquisar se o cirurgião também é credenciado, se a equipe que você está é uma equipe Sim. credenciada, né? Então não basta ser cirurgião geral, tá, gente? O cirurgião ele tem que ter experiência, ele tem que ter um certo credenciamento aí. São as sociedades que credenciam Sim. esses cirurgiões com base no número de cirurgias, de experiência. Então isso é muito importante. Isso faz parte do seu autocuidado e da sua responsabilidade também. E dá até da prevenção de complicações. Com Você certeza. escolher a equipe adequadamente. Gente, olha o tempo. Olha, Acabando. passa muito rápido. Muito. Credo, gente. Demais. Juliana, eu queria que você falasse com os nossos pacientes, com os nossos ouvintes, né? As pessoas que estão pensando em fazer a cirurgia bariátrica. Qual é o recadinho que você passa para eles? Né? Como é que um recado para as pessoas que querem fazer ou já fizeram, né? Ou até para quem tá com medo, né? Sim. Olha, eu tenho muitos pacientes que ficam adiando a cirurgia por conta dessas complicações, que tem um percentual desse tamanho. Até fazendo um gancho com o tema daqui de hoje, que são as complicações, né? É um discurso diário nosso.
do paciente que chega com medo, temendo a cirurgia, temendo as complicações que a gente explica, é que, felizmente, são raríssimas. Hoje, a cirurgia bariátrica é muito segura. É um procedimento com nível de complicação semelhante a procedimentos de baixa complexidade, como hérnia, vesícula, apêndice. Então, é uma cirurgia extremamente segura. A videolaparoscopia, que já está no nosso meio, já é, por exemplo, obrigatória a cobertura pelos convênios, já há 13 anos. Então, já há muito tempo, já no dia a dia das equipes, revolucionou a cirurgia, do ponto de vista de segurança. E o principal, o risco da cirurgia é infinitamente inferior ao risco que a obesidade traz aos pacientes. Então, no momento ali da decisão por operar ou não, de procurar um serviço de cirurgia bariátrica, colocar isso na balança do risco que a hipertensão, o diabetes, a doença coronariana está trazendo ao paciente, que são muito superiores ao risco da cirurgia. Isso sem falar na qualidade de vida, né? Com que certeza. ainda é um fator a mais. Então, gente, o benefício da cirurgia é muito, exatamente. muito maior. E se, claro, se o cirurgião vê seus exames, vê a sua vida, né, que o risco vai ser maior do que o benefício, ele não vai te operar. Sim. Se for um Ou cirurgião ele vai te sério, preparar bem para você chegar bem na cirurgia. Exatamente. Perfeito. Né? Mari, obrigada. Adorei. Eu que quero Sempre agradecer. Aqui. Pessoal, muito bom estar aqui com o Dr. Juliano. Juliano, muito, muito obrigada. Onde que as pessoas podem te encontrar? Você tem rede social? Não tem? Como é que as pessoas te Para facilitar, encontram? aqui em Brasília, a nossa equipe, o nome é BariDF. Eu sou da equipe também, eu e a Mari, tá, gente? Adoro. Então, podem falar com a gente também. É só pesquisar que encontra facilmente. E em Piracicaba, no Gastrocentro, que é o consultório nosso lá. A gente tem uma equipe de 7 médicos lá. E aí, assim, você que você opera lá em Piracicaba, mas se tiver uma pessoa de outro lugar que quer operar com você, você atende online também? Atendemos online. Tá. A gente dá um jeito de facilitar e atender da melhor maneira e mais A pessoa brevemente faz os possível. exames lá e Com tal. certeza. Entendi. Gente, muito, muito obrigada. Mari, obrigada. Onde é que as pessoas te encontram? Encontra essa maravilhosa. Acho que todo mundo já conhece. Meu Instagram é o @nut.mariana Melendes. É sempre um prazer estar aqui. Me chame mais, por favor. Sim, eu a tenho saudade. a gente já fez a nossa Escala. Nosso né? cronograma. O Cícero vai ter que viajar a trabalho, né? Não Eu sei se ele adoro. trabalha no Exército, ele vai ter que viajar para ajudar a galera lá do Rio Grande do Sul. E Mari vai substituí-lo. Então, vocês vão ver esse rostinho aqui mais vezes. Doutor Juliano, obrigada. Foi Eu maravilhosa a agradeço o nossa convite, conversa. Gostei muito da conversa. Vamos fazer Foi outros, voltar. repetir. Gente, um beijo, tchau, tchau. Muito obrigada. Até a próxima.